Bom dia, irmão e irmã, Fratelli Soror, sou mais uma vez eu aqui, Mariano Soutis, com os vídeos sobre Bíblia, esoterismo, gnose, cabala, teosofia e outros saberes humanos ou divinos, né? Hoje vamos comentar um pouquinho mais sobre aí o Demiurgo, né, o criador citado na filosofia e que na religião pode ou não pode ser, né? Alguns relacionam ele com o Deus do Antigo Testamento, Javé, né? Javé, outros dizem que não tem muito a ver, mas de qualquer forma vai ficar a nossa reflexão, né? Eu sou autor de livros, né? Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia e Cabala. É, já fiz programa de rádio sobre filosofia, né? Hoje eu sou professor, advogado e outras situações. Escritor, né? E apoiador cultural aí de outros escritores. Então, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho do Demiurgo Yaldabaoth, né? O Yaldabaoth, que é citado muito nos apócrifos, principalmente os gnósticos, né? Principalmente em Apocalipse, né? Paulo, Tiago e outros textos aí. Apocalipses apócrifos, né? Livros apócrifos, né? A criação do mundo e o Demiurgo Yaldabaoth, né? E tantos outros apócrifos aí, Evangelho de Valentim, Sete Anos e textos outros, né? Outros evangelhos apócrifos aí que a gente pode consultar para vocês verem que eu não estou inventando Demiurgo, o Mariano agora está inventando, tá errado, tá certo. Não, é o que está escrito aqui, pessoal. Né? Não sou eu, assim. Fora a filosofia do Platão, que a gente já falou na aula passada, ou no vídeo, né? Que também fala. Né? Meu vídeo passado ficou meio travado, eu vi até que ficou a gravação meio ruim. Então, pessoal, Demiurgo, né? Só voltando ali temas gerais dele, né? Lá em Platão é o criador popular, né? O criador ou artesão do povo. Seria, né? Demos, né? Povo e Orgos, trabalhador. Trabalhador para o povo. Demiurgo. Né? Eu chamei de arquiteto, né? Grande arquiteto. Né? Então ele está lá em Platão. Né? Ele é bom, né, pessoal? Né? Um criador bom, criou um mundo talvez meio dual, mas ele é bom. Né? Neoplatonismo também fala disso. Né? Também fala aí de uma criação, só que aí agora já fala do nous, né? Então vai um pouquinho mais longe aí os platonismos depois, o neoplatonismo. Né? Primeiro o nous, ou um, ou o bem, é o ser absoluto, perfeitamente transcendente e autônomo. Então ele é o segundo Deus, né? Demiurgo, que também é chamado de nous. Que é igualmente bom, ó, o médio platonismo ainda tem essa visão, né? O neoplatonismo aqui já começa a relacionar com Cronos. Eu já falei no vídeo passado, né, pessoal, que tem figura do Demiurgo por aí que ele está com a figura de Saturno, um símbolo saturnino. No apócrifo de Apocalipse de Paulo, ele é chamado Velho, o Velho sentado num trono, que é o Cronos, né, pessoal, o tempo, né? Então, ele é bem interessante, né? Então, aqui em Próculo já mistura e Jâmbrico também, né? O neoplatonismo. Os gnosticismos aí que vem uma coisa interessante, por quê? Porque ali é filho de Sofia, né? Ele é chamado de jovem aqui, né? O apócrifo de João, né? E da origem do mundo. Demiurgo, filho de Sofia, recebe nomes que definem sua natureza. Yaldabaoth, o filho do caos. Ou Sacra, né? Do tolo. Samael, Deus cego, ou ainda Nebruel, Nebro. Ainda no apócrifo de João, que descreve o Demiurgo Yaldabaoth como o ser que tem rosto que se assemelha a um leão, que é as figuras que a gente vê por aí, né, pessoal? Se vocês verem uma figura na internet, vai ter uma serpente com cabeça de leão. Esse é o Yaldabaoth, esse é o Demiurgo, segundo os gnósticos. Ah, aí depois vem a Marcião, né, e outros gnósticos já colocam numa questão mais negativa, né? Valentim coloca ali como chefe dos arcontes, né? Então é bem interessante. Né? Daí tem o Ahamote e daí tem a Ogandoada, né? Tem a questão ali dos Éons e os Arcontes, né? Por trás do Demiurgo é uma reunião de forças subordinadas, os Arcontes, que são seus colaboradores. Né? Então a teoria valentiana elabora que a Ahamote, né? O Demiurgo, tem três substâncias, espiritual, animal e material, e o Demiurgo seria do segundo tipo, né, pessoal? O animal, né? Evangelho de Filipe, outro apócrifo, né?
né? Aí sim, aí relaciona os sete anistas com o Deus Javé. Por quê? Porque Deus no Antigo Testamento fala que eu sou acima dos outros deuses, né? Não existe outro além de mim. Lá em Isaías 45, eu crio as trevas e a luz e vai embora, né? Então, seria arrogante o Odabaote, né? E Marcião também, né? O último gnóstico aí diz que o Demiurgo não tem nada a ver com Jesus Cristo, é bem ao contrário mesmo, né? Forma a luz e criou as trevas, faça a paz e criou o mal, ó, Isaías 45, 7. Esse não é o mesmo Deus de Jesus, segundo o Marcião, né? E os apócrifos dele. Que seria o primeiro codex, né? A primeira Bíblia, pessoal, codificada é de Marcião. Né? Depois vem as nossas aí, católica, evangélica, memória. Fora que tem texto de Tomé apócrifo, que é anterior também aos canônicos. Tem muito texto anterior aí, né? A nossa Bíblia. Né? Então, para mim, o que vem anterior que é verdadeiro, não é porque aceitaram, escolheram, né, os textos. Inclusive em aramaico, inclusive em línguas de Jesus, né? Não em depois grego e tudo mais. Então, pessoal, Demiurgo tem tudo isso aí, né? Samael tem ali, o autor da Gnose também às vezes fala, né? Dessa relação. Eu já vi alguns textos, alguns vídeos, né, de alguns irmãos falando mal do Deus do Antigo Testamento, que mandava matar criança e mandava matar todo o povo inteiro, sacrificar, né? Esse é o Demiurgo, né? Não acredito que seja seu Deus de amor, né? De Jesus Cristo. Então, o que Marcião falou não é totalmente equivocado, né? Por outro lado, o Demiurgo parece que ele cria o bem e o mal mesmo. Ele é meio que dual, ele é acima disso, né? Assim como Deus, o eterno, também parece que está acima dessas questões de bem e mal na nossa concepção. Então, assim, vai uma grande discussão. Será que é o Demiurgo de Platão, né? Do filósofo grego, seria mais em sintonia com o nosso Criador, né? Ele é bom, né? E a questão aí dos gnósticos já são um pouquinho mais céticos quanto a isso, né? Eles trazem mais a doutrina cristã, mais polêmica e mais combativa, né, de Jesus contra os rabinos, contra a religião judaica da época, né? Com esses conflitos. Então, o gnosticismo não é que é uma heresia, não, né? Tem vários gnosticismos, tem várias sintonias, tem textos que são iguais ao que a gente tem na Bíblia, praticamente. E tem textos que são mais filosóficos, que nem esses dos Arcontes, Agodoada, Sofia, Pistis Sofia, né? Que aí revelam a parte mais filosófica do cristianismo ou da gnose cristã, vamos dizer assim, né? Então, os apócrifos, pessoal, voltando para a Bíblia, né? Como a gnose está mais relacionada aos mistérios, até Paulo fala nesses mistérios, né? Ali nas cartas dele e tudo mais. Ele não está falando só de mistérios da religião cristã, ele está falando de mistérios secretos mesmo, né? Aqueles que foram dados para os apóstolos ali. Então, pro povo, geralmente eram as parábolas. Né? A Bíblia mesmo mostra isso. Né? O que sai um pouco fora disso é a vida de Jesus, que a vida de Jesus é que nem um livro fala aqui, né, pessoal? Ele é um drama, né, cósmico. Ele mostra como nós vamos evoluir espiritualmente. Né? Não é só o que Jesus sofreu, morreu na cruz, isso aí é tudo importante, mas são mais coisas que isso. Né? Tem até esse livrinho aqui, né, Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã, do Raul Branco, que fala isso, né? E bem acertadamente. Por quê? Porque é espiritual, né? Tanto a doutrina de Jesus como a doutrina da Bíblia. Não está falando nosso mundo, agora eu vou ficar rico, vou ficar pobre, vou ficar curar, não curar. Isso aí é secundário, né? O mais importante é o drama cósmico, que aí sim, batismo, né? A morte na cruz, a ressurreição. Então são fases, partes desse drama cósmico que nós vamos passar também, espiritualmente. Né? E nosso Senhor Jesus, figura aqui do Spencer Lewis atrás de mim, né? Vai ser esse modelo, vamos dizer assim, espiritual. Né? Nós somos imitação de Cristo, que nem diz Tomás de Kempis. Né? Então os gnósticos, eles trazem isso uma filosofia um pouco mais esmiuçada, mas eu não vejo assim que seja contrário. Né? Sim, contrário à religião que perseguiu eles, que na época era a religião ortodoxa, vamos dizer assim, né? Ainda estava se formando, vamos dizer, Agostinho contra as heresias, os padres da igreja, né? Tem toda uma doutrina ali de perseguir o que era diferente, né? Mesmo porque tem gnosticismos ali que também as pessoas entravam numa loucura ali também, né? Então tem várias escolas, não é uma gnose só. Né? Se fosse única seria muito fácil, né?
Né? Então eles criticam muito Marcião, eles criticam às vezes os sete anistas, eles criticam ofitas, né? Mas são esses textos que a gente viu aí, são textos que mostram como o mundo material imperfeito, ele também, né, depende de 12 arcontes, ele tem imitadores, ele tem imperfeições, né? Aí não mostra a Deus, mostra um mundo imperfeito, mostra a queda, né? Então os gnósticos estão mais para essa linha de explicar isso do que desse anticristão. Muito pelo contrário, eles defendem o Jesus. Né? Por isso que eles são um pouco, às vezes, contra o Antigo Testamento, porque antigamente você não vê uma sintonia com Cristo, você vê uma oposição, você vê Deus de guerra, Deus que manda matar, irado, né? Que também é uma leitura. Eu leio diferente do Antigo Testamento, eu sou cabalista, né? Mas, de qualquer forma, é uma leitura interessante. Né? A gnose tem grande sabedoria a nos revelar. E o Demiurgo, esse agente do caos, esse arquiteto popular, ele tem essa missão também. Né? Depois vem o destruidor, por isso que os apocalipses falam muito dele aqui também. Né? Então, a situação da destruição também, o juízo final, também tem esse papel, né? Mas não vai destruir o espírito, né? O espírito vai ou some ou volta para Deus, né? Não é o que destrói a matéria, é o material aí, né? E aí é o ciclo, pessoal, é que nem os teósofos falam, então existe para Laia, né? Então, o Criador cria quantos universos ele quiser, no mundo de volta e tudo mais. A gente que tem essa limitação de morte, de desaparecer ou não desaparecer. Né? Esse que é o nosso medo, por exemplo, de, vamos dizer, temer a Deus. Né? Porque Deus é absoluto, ele não vai desaparecer, nós que desaparecemos. E os anjos, esse pessoal todo, e arcanjos também, arcontes, vai embora, eles têm todo um processo espiritual, eles não são que nem nós aqui, nascemos, morremos, e né, a coisa é bem complicada, no máximo aprisionado, né, que nem Satã lá, 1000 anos aprisionado, né, e aí vai, né, então, aí explica muita coisa. E a Bíblia também, pessoal, conversa muito com os apócrifos. Você pega ali Tomé, frases igual a Bíblia. Você pega esses evangelhos, eles falam do fim do mundo, falam de Apocalipse, falam dos gigantes, né, em Enoque. Tem coisas que na Bíblia você só vai encontrar aqui, né, a parte mais aprofundada. Ah, mas é verdadeiro, é falso? Aí vai ser uma leitura de cada exegese aí, né, um pouco fora do comum das igrejas. Por isso que gnósticos não tem essa limitação, só textos bíblicos do cânon, né? Que você pega tudo, né? E daí faz uma análise, algumas coisas dá para aceitar, outras dá para criticar, mas a sabedoria está aqui à nossa disposição, né? E no caso do Demiurgo, ele fala muito dele, e na Bíblia, quando muito, se pode fazer uma leitura, que acha que tal parte do Antigo Testamento é o Demiurgo, e não Deus eterno. Tal parte é a Sofia, tal parte é nosso Cristo, nosso Senhor Jesus. Né? Cristo tipificado, o tipo de Cristo, né? Então, pode ser. O Espírito Santo também, né? Como Deus, né? Então a Trindade está lá também. Mas aí são leituras, né? Fala do Espírito Santo no agnóstico? Fala também, só que fala que o Espírito Santo é feminino, né? Enquanto nossa tradição meio que fica assim como uma pomba e tal, não tem um símbolo bem definido, né? E Deus Pai é Pai, né? Aí já para pegar o masculino, né? Apesar que aqui acho que fala Sofia Pai também aqui na, uns textos que nós falamos de pai e mãe, né? Então, andrógeno. E Adão também é andrógeno. Então, toda aquela doutrina que a gente tem cabalística, né? Muito ela bebe nas fontes gnósticas aqui também. Né? Então, a sabedoria judaica, né? Ela está em sintonia com isso aqui. Né? E a cristã esotérica também, às vezes, né? Você pega um texto de São Martin, Jacob M., martinistas, né? Então, a luz, ela vem, assim, com uma sabedoria muito grande. Martinez e Pasquali, né? Tratado em reintegração dos seres, né? O homem-deus, e vai embora. Que fala de Jesus, fala do Cristo, fala da queda e da reintegração. Então a gente está no caminho contrário, né? Nós estamos voltando da queda. Queda a gente já estava, né? Agora arrependimento e voltar para Deus. Né? Então esse é o caminho. Tá bom, pessoal? Isso foi parte 2, né, do Demiurgo. Eu não coloquei assim o nome aqui, mas só para relacionar. Então a gente vai continuando com esse trabalho aí sobre Bíblia, sobre gnósticos, gnose. E fora de escolinha, né? A gente não vai ficar chamando de heresia, nem porque minha igreja fala isso, fala aquilo, o padre ou o pastor. Aqui a gente vai pensar por nós mesmos, né? Com essa revelação interior, e o Cristo interno vai nos dizer o que é verdadeiro ou não. Tá bom, pessoal? Até mais. Esteja com Deus, nosso Senhor Yahu, com o Espírito Santo, Hagadosh, e com o nosso Senhor Jesus, Yeshua. Até a próxima.